Glória a Jesus. Bom dia, gente. Bom dia, Zaza. Bom dia, Cris. Bom dia, Jéssica. Paz do Senhor. Glória a Deus. Chegamos a mais um dia. 24º dia. Bom dia, Cláudia. Tudo bom? Vocês dormiram bem, gente? Bora orar pra gente começar? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, irmã Tânia. Pai do Senhor. Você não dorme, Jéssica? Jéssica trabalha à noite, gente, e vem pra live. É muita fé, né? Bom dia, Luami. Que bom, a maioria dormiu bem. Eu tive o sono picotado hoje. A partir das 4, então ficou toda hora. 4h10, 4h18, 4h20. Foi Jesus amado, misericórdia. Bom dia, Franciele. Então bora orar. Hoje eu tô um pouquinho mais rouca. Ontem a gente foi ministrar, então forçou um pouquinho. Mas tá dando pra vocês me ouvir, então tá bom. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui, te louvamos. Te agradeço pela vida de cada pessoa, Senhor, que o Senhor não me permitiu ficar sozinha nenhum desses 24 dias. Que o Senhor possa recompensar cada um deles simplesmente pelo esforço de estar presente aqui, Pai. Que tenha uma bênção especial para eles pelo simples fato do compromisso de estar aqui conosco ao vivo. Senhor Espírito Santo, eu te peço, ativa a palavra de sabedoria em alto nível nesta manhã. Nos usa para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Pamela. Que honra ter você aqui. Prazer. Bora lá, gente. Hoje é o 24º dia. Eu começo a ficar cansada. Depois de 24 dias acordando 5 horas da manhã. Não consegui regularizar meu horário de dormir ainda. Ouvida, gente. Então o cansaço só está aumentado. Mas nós temos colhido frutos, né, dessa entrega que a gente tem feito aqui. E os frutos, a recompensa que para mim é maior, é a transformação, o despertar de vocês. Ontem eu recebi uma mensagem tão linda, a pessoa agradecendo por esse tempo, né, por ter encontrado, onde eu tenho sido para ela, ela disse, a multiplicação e a chama do avivamento, né? Onde através das lives ela voltou a orar, voltou a jejuar, coisas que ela não se importava mais, e hoje ela tem ficado ousada. E ela falou que antes de levar os filhos no médico, primeiro ela ora e tem orado por parente, já tem começado a ver Deus fazer alguma coisa. Ela estava muito maravilhada por isso, porque ela quer mais de Deus, e foi através dessas lives. Então glória a Deus, né? Já temos alguém aqui aceso, né, com vontade, desperto, e isso é maravilhoso, né? Então glória a Deus. Bora lá então. Hoje é o 24º dia. Hoje eu vou tentar falar de 2 temas. Eu vou pincelar apenas o tema do livro hoje. Nós estamos no livro há 2 ou 3 dias, mas hoje eu vou só citar para vocês, como a maioria das lives eu fiz, porque eu trabalhei com outro material, né, para trazer para vocês o propósito mais palpável de você entender como funciona e você começar a colocar em prática logo, tá bom? Então hoje, o tema lá no livro hoje é transformados pela verdade. Transformado pela verdade. Vamos lembrar, o último propósito, o terceiro, esse propósito que eu falei para vocês que é o coletivo, né?
O primeiro, vocês lembram que você foi criado para agradar a Deus. O segundo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. E o terceiro, para se tornar a imagem de Cristo. E aí nós estamos nesse módulo, né, de se tornar a imagem de Cristo. Vimos ontem um pouquinho mais sobre isso. E hoje é transformado pela verdade, que é exatamente para você se tornar a imagem de Cristo, né? Como quando eu vou falar para vocês fora da leitura, eu abranjo muita coisa, boa parte disso aqui a gente já citou, por isso hoje eu tenho a liberdade de trazer para vocês outro tema. Mas basicamente o tema de hoje está falando da importância do crescimento espiritual, que ontem nós falamos sobre crescimento, lembra? Deus quer que você cresça, que está exatamente no módulo que Deus te criou para ser a imagem de Cristo, que é o terceiro propósito, ok? E aí, hoje, então, é que Deus quer te transformar pela verdade. Então, o tema de hoje, lá no livro, que hoje a gente não vai ficar lá, está falando da importância da palavra. Que Deus quer te transformar pela verdade da palavra. Então, essa transformação que Deus quer, esse crescimento, gente, ele vai muito além do que a transformação que a religião nos proporciona. Porque é bem verdade que assim que a gente vem para a igreja, há uma transformação visível, né? Há uma mudança externa, uma mudança em comportamento. E o problema é quando a gente acredita que o fato de eu ter mudado a minha roupa apenas significa que eu fui transformado, já estou pronto, bora lá. E não, essa transformação é para nos trazer crescimento, que foi o tema de ontem, que Deus quer que você cresça, ok? Mas essa transformação que vai me trazer crescimento espiritual, ela vem através da palavra de Deus. Eu preciso estar enraizado na palavra de Deus. Então, milhões de fiéis, eles estão com anorexia espiritual, porque eles não se alimentam, né? Então eles vão ficando fracos porque eles não se alimentam. Tem um conselho para te dar acerca da palavra. Primeiro, você já sabe a importância de ler. Nós, as meninas da nossa igreja, estamos na leitura anual, já é o segundo ano, acredito que a gente faz. A gente mudou o formato, né? Buscou um novo modo. Eu tenho, inclusive, guardado já, meninas, para o ano que vem, porque eu encontrei um plano de leitura na cronologia bíblica. Então não é livro por livro. Então, exemplo, você vai para Gênesis, aí você pula para Jó, aí do nada você pula para outro, mas tá tudo anotadinho, eu achei muito legal. E aí eu vou ver se eu lembro, né? Tô guardando ele para o ano que vem a gente usar esse formato, que a gente já fez 2 anos lendo Velho e Novo Testamento. Dessa vez nós estamos Velho, Novo, um Salmo e 2 ou 3 versículos de Provérbios. E aí ano que vem a gente vai fazer de forma cronológica, porque aí vai mudar a forma de ler, também de amarrar a história, né, os fatos ali acontecidos. Talvez fique até melhor para o entendimento de alguns. Mas a leitura anual, gente, não é como eu posso dizer, eu não posso me conformar apenas, né, ficar confortável no fato que eu tenho a leitura anual, porque geralmente para cumprir um protocolo de ler a Bíblia em um ano ou 2 vezes no ano, o que eu vou fazer? Eu vou ler ela muito rápido, apenas para cumprir protocolo. Então a transformação da palavra, ela vem através da meditação sobre ela. Eu preciso gastar um tempo sobre ela. Então não é apenas ler, eu preciso pesquisar, eu preciso de bons livros sobre aquele tema que eu estou estudando, né? Eu preciso me inclinar para aquele texto, para então ser uma transformação na minha vida. Um outro ponto que eu posso falar para vocês sobre transformação através da palavra, inclusive citamos aqui, o próprio livro narrou para nós, quando fala que Deus quer que nós sejamos como Cristo. Os textos bíblicos para a gente olhar, analisar, colocar internamente. Aí um deles é esse, o livro de Gálatas, o capítulo 5, que vai falar sobre as obras do Espírito. Mas olha que interessante, nós fizemos trabalho de libertação em massa, em grupo, tanto do pessoal que participou das imersões, quanto da igreja, com as obras da carne. Como que funcionou? A gente pegava uma obra da carne por dia, pesquisava tudo sobre aquela obra da carne, analisava se a gente tinha
a prática, tinha alguma mazelazinha daquela obra, pra gente então se arrepender dela. E aí quando nós começamos a trabalhar a questão dos tribunais, nós amarramos isso aí. Vamos fazer essa quebra diante do tribunal, porque entendemos que aquelas obras também eram um altar, né? E aí, exemplo, por que a importância de pesquisar? Porque, por exemplo, lá está uma das obras da carne, é adultério. Se você nunca adulterou, você vai pensar o seguinte: eu posso pular isso aqui porque isso aqui eu não tenho. É uma obra que eu nunca pratiquei, não faz parte. Aí nós temos os que nunca foram para o leito com outro, mas tem a categoria que olhou, que desejou, que trocou mensagem. Você também já entende que também foi um adultério, porque a Bíblia diz: se olhou, já cometeu, ok? Só que tem uma terceira, e essa passa desapercebido. O significado de adultério é adulterar a forma original. Então, eu adulterei uma nota, né? Eu trabalho numa empresa que precisa de adulterar nota. Eu cometi adultério. Eu vendo algum produto e eu falo que é original, mas eu pego e misturo água para acrescentar, misturo álcool, faço alguma coisa para mudar ali a essência daquele produto para eu lucrar mais. Eu estou adulterando. Vocês estão entendendo? Porque da importância de estudar? Então, quando a gente fez isso, eu lembro que no grupo da última imersão, da antepenúltima, né, que foi de cura emocional, foi muito legal porque eu pedi às meninas para colocar lá a sua pesquisa. E foi legal porque, exemplo, eu pesquisei num lugar, mas você pesquisou em outra, a outra em outro, e a gente juntou aquilo tudo. Então, o entendimento sobre as obras da carne, a gente fez aquele boom na gente. E a gente começou a analisar: meu Deus, eu tinha e não percebia. Eu achava que esse pecado aqui eu não tinha, essa prática eu não tinha, mas ao pesquisar o significado, a raiz, o sinônimo, caraca, eu tenho. E aí a gente foi se arrepender. Então foi o processo de libertação mais eficaz e lindo que nós tivemos, porque transformou exatamente por causa da palavra, porque nós analisamos, né, aquilo que a gente tinha e renunciou. Então a transformação pela palavra, ela vem quando eu paro de ler a palavra para os outros e leio a palavra para mim. Acontece muito com nós que somos pregadores, e é uma coisa que Deus me tratou por muito tempo, que é você abrir a palavra e aquele texto ser tão forte e você pensar: isso aqui dá uma pregação. Meu Deus, eu já estou vendo isso aqui é para o irmão fulano. Nossa, e como o irmão fulano também entra aqui um ciclano. E aí você começa a ler a palavra não para transformar a sua vida, mas já planejando uma mensagem para outra pessoa. Outra pessoa, entendeu? Então, gente, quando eu leio a palavra para transformar a minha vida, é quando eu olho para aquela palavra e analiso em mim. Entendeu? Eu analiso em mim. E isso é o que vai me trazer transformação. Ela é o espelho que vai revelar os meus defeitos. O nosso padrão de comparação, gente, de santidade, não é o próximo. Porque quando eu me comparo a você, eu posso, de forma muito rápida, achar que eu sou melhor. Então, digamos que a gente congrega junto. E aí eu sei um pouco da sua prática, da sua vida, e aí eu comparo. Fulano falou que não ora nada. Eu oro. Sou melhor que ela. Nossa, eu tô santa. Nossa, o ciclano ainda tem esse vício aqui, esse pecado, eu não tenho. Então, quando eu me comparo com outra pessoa, eu começo a achar que eu estou bem. Mas o modelo que eu tenho para comparar, no sentido de santidade principalmente, é Jesus. Entendeu? E eu vou entender quem é Jesus, como que é a vida dele, a santidade dele, olhando a palavra. O exemplo que ele me deu está na palavra. Então eu preciso ter uma vida em santificação, não me comparando a outra pessoa. Vocês acreditam que até a nossa vida de oração e de jejum pode se tornar um pecado? Como assim? Pode se tornar uma vaidade. Eu me achar melhor porque eu oro, porque eu jejuo.
Então é uma coisa que é para o meu crescimento espiritual, é uma coisa que é para minha transformação, para me aproximar de Deus, mas o fato de eu me orgulhar que eu jejuo e você não, é pecado. Entrou o orgulho. Eu perdi a essência de tudo aquilo que eu iria receber. Então eu tinha bênçãos para receber através dessa vida de renúncia, mas porque eu não leio a palavra, então eu me comparo à prática. E aí eu me comparo a você. E quando eu me comparo a você, entre um que não jejua, outro que não jejua. Um não jejua, outro jejua, quem é melhor? O que jejua. Um não ora, o outro ora, quem é melhor? O que ora. Um falta muito culto, o outro vai muito no culto, quem é melhor? Então eu corro esse risco daquilo que era para me tornar semelhante a Cristo se tornar minha vaidade, gente. Vocês estão entendendo que a gente precisa ter esse equilíbrio em tudo? Então a transformação pela palavra, ela vem quando eu medito na palavra. Sabe, usa-se muito a expressão do ruminar, né? Que é o que a ovelha faz, a vaca faz. É um processo, se você olhar no literal, é meio nojento, né? A vaca tá ali no pasto, a ovelha tá ali no pasto, comeu. E de noite ela traz de volta toda a grama pra boca e ela vai mastigar de novo. É isso. Só que nós estamos falando da palavra, então não é nojento. Então, qual era o conselho que eu falei que ia dar pra vocês? Gente, aprenda a ir pra igreja com caderninho e caneta. Olha, a gente às vezes, os pentecostais têm esse erro de se comparar aos tradicionais e se achar melhor, porque a gente prova uma experiência com o Espírito Santo diferente do que eles não provam. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com eles, gente, eles são mais vivos na palavra, são mais inteligentes, sabe? Eles combatem melhor heresias, porque eles não ficam só no ouvir. Então, entenda isso aqui, o seu cérebro só retém 13% de uma ministração que você ouve, é muito pouco. 13% no mesmo dia. 24 horas depois, isso começou a ter uma queda, até que com uma semana você não lembra mais de nada. Então, precisamos mudar isso em nós. Ir para a igreja, mas é o meu pastor que vai pregar, é alguém que eu confio. Não é questão de desconfiança, é questão de eu ruminar a palavra. Então eu levo o caderninho para a igreja para anotar o que está se pregando, os versículos que foram citados, alguma coisa que foi mais forte. Você não vai anotar a pregação toda, você não daria conta, né? Você vai anotar para fazer o quê? Chegar em casa, você vai ter no outro dia, pera lá, vou meditar hoje sobre a ministração de ontem. Deixa eu ver mais versículos sobre isso. Você fazendo isso, você vai perceber o dia que um pregador pregar fora da palavra, porque você tem a palavra, porque você tem o hábito de pesquisar se aquilo que foi pregado é verdade. Entendeu? Então você consegue combater as heresias. E é isso que vai fazer você não esquecer o que foi pregado. Então entenda, olha, nós temos culto, né? A Assembleia de Deus geralmente 3 cultos na semana, né? São 2 cultos e um geralmente de ensino, né? A maioria das igrejas tem culto 2 vezes a 3 vezes na semana e pouquíssimas tem todo dia. Né? Como a Deus e Amor, ela ainda é todo dia e tal. Nós temos culto, toda semana nós temos culto, vamos colocar aí a média de 3 cultos. Você vai para a igreja durante um ano inteiro, nos 3 cultos você nunca faltou nenhum dia. Chega o final do ano, não tem transformação de nada, você pensa o quê? Vou mudar de igreja. Tem um problema nessa igreja, eu não avanço, tem um problema no ministério desse pastor, não frutifica. Só que 2 coisas acontecem. Você não rumina a palavra, não medita nela, você só ouve o que é ministrado na igreja. E você já entendeu aqui que você vai esquecer, é natural do seu cérebro descartar, ok? Isso é um processo natural dele descartar informações. Como você não tem o hábito de rever, porque quando você anota, eu volto ali para rever, ok? Outra coisa que parece simples, mas que tem um efeito psicológico extremo. No culto você tá bem assim, ó. Ou
com as pernas cruzadas, seja por cima ou seja os pés, né? Eu tenho um hábito, sentar, é automático a perna fazer isso aqui, pra baixo, não tem como se fosse travar uma perna na outra. Aí eu tenho que ficar me policiando para ficar com a perna direito. Quando você cruza braços e perna, é uma postura de rejeição ao que está sendo anunciado, ao que você está ouvindo. Entenda? Isso aqui é uma questão uma leitura corporal de como funciona o seu cérebro, tá? E não é uma invenção minha, é um fato científico. Quando você cruza braços, cruza perna, cruza a mão enquanto você está ouvindo alguém ministrar, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro: eu não quero receber isso. Aí você passa 30 anos na igreja e você conhece um bocado de gente assim, com muito tempo de casa, zero transformação. Por quê? A transformação vem pela palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas durante a palavra a pessoa está mandando uma mensagem consciente para o seu cérebro: eu não recebo. Quando o seu cérebro entende que você não recebe, ele vai descartar isso mais rápido. Então não tem como ter transformação. Você está entendendo que é algo simples, algo que é um costume? Então geralmente, dependendo, que não é todo dia que eu lembro, mas dependendo do assunto, principalmente quando eu vou dar palestra, porque palestra, ela é uma palavra que ela é mais pontual no intuito de ensinar, para que você coloque em prática aquilo, né? A ministração, embora a minha pregação, geralmente ela sempre tem ensino, ela é carregada sempre de algum ponto para você praticar, mas a pregação em si, no geral, ela é uma palavra onde você junta tudo, pega as partes mais fortes para fazer o povo reagir, para trazer um resultado imediato, né? Mas a palestra não, a palestra tem que montar um método que funciona sobre aquele assunto que você está trazendo, né? Trazer uma solução dentro daquele problema que foi abordado. Então, quando é palestra, geralmente eu lembro mais. Gente, vamos fazer um favor agora? Descruza braço, descruza perna. Eu explico para eles rapidinho como funciona. Gente, é incrível como trabalhos de libertação, quem fica com o braço cruzado o tempo todinho é quem vai cair no final. Ele não absorveu nada. Nada. Alguns, quando ficam oprimidos nessa hora, eles não vão estribuchar no chão, mas eles cruzam o braço, até que normal, e de repente eles começam a ficar assim. Eu já sei, gente. Eu já sei. Por 2 ou 3 vezes na minha igreja aconteceu da pessoa ficar dessa forma e ela querer se levantar para ir me atacar no altar. Graças a Deus que é Ele que cuida. Hoje a igreja está bem mais treinada, então eu tenho uma equipe bem mais sensível. Eles notam durante o culto, principalmente o pessoal que está intercedendo, quem não está ali sozinho, né? Quem o inimigo está com algum plano ali, Deus já vai revelando aí. Eles começam a cercar, os obreiros começam a se posicionar e tal. Na hora que eu vou chamar para orar na frente, já estão ali, já aposto, porque para voar em cima daqui para ali. Por quê? Porque o inimigo foi identificado, ele fica irado, a pessoa não recebeu, está sendo uma portadora, deu lugar, e aí ela vai ser só um veículo, entendeu? Então isso aconteceu mais de uma vez, de ficar muito nítido que a vontade era vir para cima. Inclusive, quando a pessoa é liberta, o processo passou, e tempos depois ela tem consciência para falar, ela fala com a boca dela: minha vontade naquele dia era te matar, minha vontade era te estrangular, eu queria ir lá na frente para te dar um soco. Eu queria controlar, mas não conseguia. Uma coisa mandava eu ir lá te dar um soco. E qual foi o posicionamento da pessoa durante a pregação todinha? De recusa à palavra. Vocês estão entendendo? Então, são coisas simples, mas que a gente vai servindo a Deus por 30 anos e a gente não se policia nisso, não é? Então, tenha o hábito de anotar. Tenha esse hábito de anotar. Inclusive, deixa eu falar uma coisa sobre anotação. Eu vi de uma pessoa não cristã, mas eu não vou lembrar o nome dela agora, porque não era alguém que eu acompanho, é alguém que eu vi um podcast, eu estava vendo sobre empreender,
E a história da pessoa me chamou tanta atenção que eu fui caçar mais um e aí eu achei. Mas agora eu não vou lembrar. Ela é uma dentista. Hoje ela tem a maior franquia de clínicas, né, odontológicas. E ela, na pandemia, vários colegas do ramo fecharam. Em outras crises que houve, vários colegas fecharam. E ela é a única que só cresce, cresce, cresce. Hoje o empreendimento dela é de milhões e ela não tem só o ramo mais do odonto, mas ela tem outros empreendimentos, e aí ela foi partilhando os segredos dela, né, para ela chegar nesse lugar de sucesso aí financeiro. E aí ela disse: gente, tenha um caderno de ouro. Eu sei que todo mundo fala que tem, mas o grande erro é que a gente pega esse caderno e joga na gaveta e nunca mais visita ele. Aí ela falou: eu vou partilhar para vocês o que aconteceu comigo no meu processo. E entenda, gente, ela é alguém hoje muito rica, muito expressiva, livro escrito, ela dá cursos hoje sobre essa questão do empreender. As clínicas continuam todas funcionando, sabe? Ela tem empresas fora do país. É uma mulher que realmente deu certo, mas que era pobre antes. Entendeu? Era muito pobre antes. E eu gosto de ouvir o rico que veio do outro lado, né? Que veio da pobreza, porque não é um herdeiro. É muito fácil um herdeiro que o pai: gente, eu sofri muito, tive que pegar 2 milhões emprestado com meu pai para começar a minha empresa. Para de palhaçada, né, gente? O herdeiro, por mais que ele possa ter um negócio de sucesso, tem o esforço dele, a sabedoria dele ali, mas esse começo ele tinha como investir. Então, toda vez que eu vejo a história de alguém que deu certo no seu negócio, no empreendedorismo, mas que não tinha, eu gosto de saber as estratégias da pessoa. Isso é ser inteligente, né? Você querer ouvir o que deu certo. E ela partilhou isso. Ela falou: gente, eu tenho um caderno de ouro. E como funciona? Eu viajo, ela falou, ainda hoje eu viajo para eventos dentro do ramo dela, né, para trazer melhores técnicas, outros produtos, inovação. Ela sempre é a primeira a trazer novos equipamentos para o Brasil, porque ela está viajando muito para fora. Aí ela falou: mas todo evento empresarial tem a planilhazinha de anotação, né? Um bloco de nota, um caderninho, já faz parte do pacote do evento ter lá. Ela, nesse bloco de nota que está no evento, ou que tem, eu vou rabiscar. Enquanto o palestrante está falando, eu estou rabiscando. Às vezes, durante a própria palestra, me vem uma ideia. Eu tenho que rabiscar essa ideia logo. Ela falou: é um garrancho, gente. Eu chego de viagem, é o período que eu tenho de descansar. No máximo, no outro dia, eu vou pegar o meu bloco de rascunho e vou pegar o meu caderno de ouro, que ela falou que é dourado mesmo. Vou pegar meu caderno de ouro e vou transcrever tudo que estava naquele caderno, naquele rascunho, para esse caderno de ouro. Aí, onde está a chave do porquê que ela falou que era de ouro? Ela falou que muitas vezes ela tirou ideias de milhões, que ela ganhou milhões do caderno. Ela falou: gente, eu tô falando de períodos de crise, de períodos que estava dando tudo errado, de período de falência, onde eu estava desesperada, não sabia o que fazer. Era eu abrir a gaveta, pegar o caderno e reler. E ali eu encontrava ideias que eu não tinha usado, de algo que eu já tinha feito, que eu tinha anotado, me vinha um boom na cabeça. Então, por isso que ela chama de caderno de ouro, porque ela falou que tem coisas que você anotou que no momento, nessa fase da sua vida, pode não ter feito sentido. Assim, eu achei interessante, mas tipo assim, agora não faz sentido. Mas que no período de crise, quando ela revisitou, fez todo sentido. E ela foi colocar em prática. Eu tô falando para vocês de alguém não cristão que usou isso para o seu negócio. Lembra que nós já falamos aqui sobre planejamento? Querendo ou não, volta e meia a gente falou um pouquinho sobre finança, porque o propósito também tem a ver, né, com você estar bem nessa área também, para que você possa ter êxito naquilo que você vai executar, ok? E aí de vez em quando a gente passa alguma coisa que então ele é útil. Agora eu tô falando de alguém que deu certo no ramo empresarial, que tirou ideias de milhões de anotações comuns. E a gente, como cristão, a gente precisa pegar esse exemplo. Porque,
O dela foi para prosperar, foi para empresa. Mas e sobre a Bíblia? O que tem a ver? Tudo a ver, gente. Você é que tem a palavra que é viva, a palavra que transforma. Você está entendendo? Então você tem a palavra que é viva. Só que o problema é... eu já fiz muito isso, gente. Eu tenho... aqui atrás tem um balcãozinho, acho que dá para vocês verem um pedaço. Uma dessas portas, eu acredito que é essa daqui do meio, ela está lotada de cadernos. E eu tenho uma outra caixa com cadernos pequenos. Ela está com muito caderno. Eu tenho o hábito de... Claro, eu tenho muito caderno porque, como eu ministro, eu funciono na caneta. É o meu modo de registrar, entendeu? Eu não funciono no sentido de internalizar bem algo se eu só ler ou se eu só ouvir. Eu preciso anotar. Então, já o que vai fazer eu ter muito caderno. Mas aí, esses dias quando eu fui organizar o escritório, eu peguei alguns para olhar, que a maioria dos pequenos, dos cadernos pequenos, que era mais fácil de levar na bolsa para a igreja, eles têm ideias. Eu estou indo, me veio uma ideia de um projeto, risquei. Me veio uma ideia, às vezes, para negócio, me veio uma ideia para solução de alguma coisa, e tá ali. E qual é o erro que eu já cometi e que eu estou me organizando esse ano? De anotar e esqueceu aonde anotou, você só anotou e deixou pra lá. E nunca mais revisitou. E nunca mais foi lá olhar. Então eu preciso anotar, mas só o fato de eu anotar não resolve de mudar a minha vida. Eu preciso ler de novo, meditar de novo. Eu gosto de ler a Bíblia em Bíblias diferentes, porque eu rabisco a Bíblia. Eu tive o preconceito de rabiscar a Bíblia por muito tempo, mas hoje eu rabisco ela tranquilamente. E aí, às vezes eu tô lendo ela, e aí me veio um versículo, né? Um versículo saltou no meu coração, me veio algo assim, aí eu rabisquei ou anotei no rodapé. Quando eu vou fazer a próxima leitura anual no próximo ano, é legal uma Bíblia virgem, para que novas anotações sejam feitas. E aí esses dias eu fui comparar as Bíblias antigas com as mais recentes. Geralmente não é o primeiro versículo que está marcado, o mesmo versículo que está marcado em todas, porque para cada tempo algo novo queimou. E isso, gente, que vai fazer a gente mudar, transformar através da minha meditação na palavra. Entenderam? Eu vi uma moça, acho que foi uma moça, que ela disse que ela faz a leitura anual, ela lê 2 vezes ao ano, né? A Bíblia 2 vezes ao ano. Então ela sempre vai pegar uma Bíblia de linguagem diferente. Então ela vai começar a próxima leitura no próximo ano, e aí ela vai começar numa versão diferente. No próximo ano, em vez de pegar a mesma Bíblia, uma versão diferente. Te ajuda a internalizar melhor, entender melhor, entendeu? Entender conceitos, você vai saltar a palavra. E lembrando, a palavra não se renova a cada manhã, tá bom? Muita gente fala aí, gente, eu vou pregar esse versículo aqui, eu sei que é um versículo bem conhecido, mas a palavra de Deus se renova. Não, a palavra não se renova, mas ela é viva. Quem se renova? A misericórdia, tá bom? A gente às vezes confunde isso aí. E já que vocês estão aqui quase que numa sala de aula, é legal compartilhar essas coisinhas com vocês. Então a palavra não se renova, mas ela é viva. Ela é viva. Então, por mais que eu leio algo que eu já li, que eu já meditei, que eu já estou cansada de ouvir alguém pregar, mas ela é viva. E por ela ser viva, toda vez que eu vou revisitar aquela palavra, ela vai ter algo novo para mim. Por isso a impressão de que ela se renova, mas é porque ela é viva. Então, que nós venhamos ter o cuidado e, como eu posso falar para vocês, tratar a Bíblia, gente, como algo precioso. Eu não sei por quanto tempo nós teremos a liberdade de termos a Bíblia. Eu não sei por quanto tempo nós teremos acesso. A Bíblia nossa, a Almeida corrigida, todo mundo vai... A Almeida normal, né? Não sei se a corrigida foi corrigida por causa disso.
Todo mundo fala da tradução, né? Que houve palavras que foram traduzidas, interpretadas de um jeito errado, porque tem palavra que para nós significa uma coisa e na original significa outra. Coisas que se perderam ao longo da história. Então, a Almeida, ali, a normal que a gente tem, ela já vai ter algumas nuances diferentes. Aí a gente sempre vai procurar uma Bíblia mais próxima do original. E você vai encontrar que em versões, quando você vai ler uma Bíblia com versão atualizada de hoje, linguagem de hoje, pode analisar, tem versículos que não estão lá da mesma forma, tira um pouco da essência dele, por causa da tradução, por causa da forma que foi colocado ali. Só que hoje, gente, já tem o plano de tirar versículos dali. E claro que o plano é tirar versículos que ofendem. É engraçado que esses dias teve uma Bíblia, eu não vou lembrar agora qual é a Bíblia que eu vi esses dias, que já veio alterada. E o versículo, se eu não me engano, era em Mateus, era Novo Testamento, mas era contra, né, o reino das trevas. Era sobre alguma coisa do inimigo lá, né? Não lembro se era dele não existir, se era de não expulsar, algum versículo desse que era muito direcionado a ele. Eu lembro que eu até coloquei no grupo da igreja, eu falei, olha qual versículo que tiraram já nessa versão. Se a gente não aprende na liberdade que temos agora em internalizar, gente, a palavra que hoje a gente tem acesso, daqui a pouco o que nós temos acesso vai ser tirado de nós. Não pensa você que não vai ser. Primeira coisa que eles vão fazer, gente, vai tirar as versões da internet, dos aplicativos. Ah, mas eu já baixei. Simplesmente vai ficar em branco, você não vai encontrar mais. Vai ter só a versão que eles querem. Depois, como o Hitler fez, é daqui para ali. Como um decreto de lei que teu livro, ele é crime. Gente, não vai demorar, porque o que tem impedido o avanço de alguns projetos do Reino das Trevas, e que você tem visto que é como se fosse um espinho mesmo, sabe? Um prego no calcanhar dos movimentos, né? É o quê? A palavra. Porque a palavra, ela confronta o pecado. E porque a palavra confronta o pecado, eles querem mudar a palavra. Então, se você não aproveita o acesso que você tem hoje, a liberdade que você tem hoje para ler a palavra, vai chegar um tempo que você não terá mais acesso a ela. E a nossa grande liberdade tem sido a nossa pobreza, porque a gente não valoriza aquilo que a gente tem em demasia, né? Que a gente tem liberdade. Você vai ver, quando você vê sobre a igreja perseguida, o quanto aqueles irmãos vibram quando chega a Bíblia, o quanto eles choram emocionados, como se tivesse recebido um transplante de rins, de coração, né? Um membro mesmo, um órgão, para que ele ficasse vivo. E nós? Quantas Bíblias você tem em casa empoeirada? Quantas Bíblias você tem em casa e você não visita ela? Então, o tema de hoje, transformados pela verdade, gente, você precisa entender que não vem transformação se não for pela palavra. Sem a palavra, a gente corre o risco de achar que fomos transformados, mas na verdade, a religião, o rito de fazer aquilo, a prática, me engana. Nessa questão da religião, gente, nós nos tornamos tão desumanos, porque nós colocamos as pessoas dentro do padrão de regra que nós montamos. Então, na minha igreja, você não pode usar essa garrafinha. Pecado, é uma garrafinha de onça, vaidade, onça, fala de animal, idolatria ao bicho, sei lá, inventei a doutrina aqui agora, tá? Fica claro que eu estou inventando aqui agora. E aí a garrafinha tá na moda, essa que eu ganhei de presente, que eu amo, muito boa, conserva água gelada por um tempão, não mais tempo porque eu bebo muita água, mas já fiz o teste de deixar a água do dia pra noite, da noite pro dia, e ela tá no outro dia gelada. Mas aí, digamos que a minha igreja tem uma doutrina que não pode usar nada de onça. O fato de alguém comprar uma garrafinha dessa é o suficiente para mim excluir essa pessoa, para mim jogar ela para fora. Vocês estão entendendo?
Mas por quê? Nós colocamos a nossa régua de transformação dentro da religião e não dentro da palavra. E eu preciso entender que mudança de caráter vai vir através da palavra, não da palavra que eu leio pensando que essa palavra ela é boa para o fulano. Gente, eu tenho que ler essa palavra para a irmã Joana. Eu vou pregar essa palavra aqui para a irmã Ciclana. Não é a palavra que me transforma, não é essa. A que me transforma é eu olhar para ela e ver se tem em mim. Pera lá, que raiz ainda eu tenho sobre isso aqui? Que pontinha eu ainda tenho sobre isso aqui? Porque nós somos falhos, a nossa natureza é pecaminosa. Quem vai fazer eu enxergar o quão terrível eu sou, gente, é a palavra. E eu não sei você, mas às vezes, diante da palavra, eu estou no momento ali com Deus, eu leio, eu vou orar, tem leitura que fumega a minha cara, de eu sentir assim fumegando, como se eu tivesse passado uma vergonha ao vivo, uma vergonha presente com alguém vendo, porque ela me confronta. Eu preciso ler ela desse jeito. Se eu não ler a palavra desse jeito, ela não me transforma. Vocês estão entendendo? Se eu não ler a palavra para mim, o primeiro leitor que tem que ser alcançado pela palavra é o que está lendo. Então, antes de ir pregar para a igreja, essa palavra primeiro trata a mim. É a espada de 2 fios, né? Ela corta para lá e corta para cá. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque a transformação, gente, da palavra, entenda, transformação da palavra não é aquilo que eu quero colocar pegando versículo isolado para transformar num conceito, numa doutrina minha, e aí eu vou falar que foi transformada. Não é isso. Vocês estão entendendo? A transformação da palavra é o que a palavra diz. A palavra não se confronta. E é isso que é lindo, né? Com tantos autores em épocas diferentes escrevendo, e ela se completa. Então, quando um versículo atropela o outro, pera lá, eu montei uma heresia aqui, porque a palavra ela não se confunde. Então, o que vai me transformar, porque nós estamos no módulo que Deus quer que nós sejamos a imagem de Cristo. Ontem trabalhamos sobre o tema crescimento, Deus quer que você cresça. Hoje, transformados pela verdade. O que vai me transformar para que eu venha crescer e que eu venha ser a semelhança de Cristo é a Bíblia, não é nenhum outro livro, não é nenhum outro conceito, não é nenhuma outra coisa, sabe? Nada. O que vai me transformar é a palavra, gente. Vocês estão entendendo? E olha que interessante. Um jovem, esses dias, recentemente, é um jovem que a gente foi tratar um tempo atrás com questão de masturbação. Que olhando do ponto de vista o mundo, eles vão falar o quê? O mundo, a psicologia, o médico, que é uma coisa natural da idade do jovem, que o jovem precisa se conhecer, né? Saber como seu corpo funciona e tal. Hoje a ciência já prova que tanto a pornografia quanto a masturbação vai trazer um prejuízo terrível na saúde. Inclusive já tratei casos de casais, né? A esposa com o marido muito novo, antes dos 30 anos, com problema de ereção, exatamente porque foi um adolescente com muito hábito, né, de masturbação. E assim, a ciência prova que um dos prejuízos será esse, e eu já comprovei através das esposas nessa sua dor, né, de ter esse problema, exatamente porque o marido tinha esse vício. Mas olha que interessante, a gente tinha tratado um jovem que tinha tido esse problema e queria ser liberto. E aí passou um tempo, agora esses dias, pouco tempo, eu perguntei: como que está a sua vida nessa questão? Porque eu sei que é um pecado viciante, gente. E é um pecado que acontece sozinho. Então é muito difícil. Quando é uma coisa que eu tenho olhos me olhando, me ajuda a largar e evitar. Mas é uma coisa que acontece sozinho. E o jovem que tem vício sobre isso, nem banho ele consegue tomar direito sem a prática. Porque ele tem que passar a mão ali, ele vai sentir necessidade. Os hormônios são a flor da pele, né? Já falei pra você que a gente é cheio de áreas erógenas, né? Então
o toque de qualquer coisa traz algum tipo de excitação, dependendo da região que se toca. E aí, gente, se passou um ano. Então, depois de um ano, agora, esse ano de 2024, eu perguntei: como que está a sua vida com Deus nesse assunto? Ele disse: 100% liberto. Eu falei: sério? Sério, eu não tenho necessidade nenhuma, é incrível, é algo que eu achava impossível. Aí eu perguntei: o que te ajudou? Porque é uma coisa que todo mundo... Gente, a gente encontra esposas com maridos ainda com a prática. Que o vício é tão terrível que ele, tendo a esposa, ele ainda tem a prática. Então, se o cara que tem como, né, descarregar ali, ele ainda tem a prática, como que um jovem venceu isso? Eu perguntei: o que te ajudou? Olha a palavra dele. Eu observei que quando eu comecei a ler a Bíblia todo dia, quanto mais eu lia, menos vontade eu sentia. Então eu intensifiquei a leitura. Hoje ele já lê, já ora, já jejua. Mas vocês estão entendendo? Falei: sério, não foi nem jejum nem nada. Ele: não, no início eu não conseguia jejuar. Mas foi a palavra. O fato de eu estar lendo ela todo dia, de ser o meu ritual, ler ela todo dia, tirou 100%. Eu não tenho mais a prática. Não tenho a prática há quanto tempo? Faz um ano. Você está entendendo? Faz um ano. Quem mudou, gente? Gente, tem palestra, tem ensino, você pode trazer os argumentos científicos, os prejuízos que vai trazer, que são muitos prejuízos. E a conscientização que aquilo vai trazer um prejuízo não liberta, mas a palavra. Você tem noção do que é isso? E o simples fato é que não era nem de um estudo mirabolante, mega desenvolvido, não. O simples fato de lê-la. Só ela tem esse poder, gente. Então a nossa transformação, eu gosto de ler livros, eles agregam muito. Eu gosto de ver as experiências das pessoas através dos livros, sabe? Vai me fazer entender coisas que eu não entendia, mas eles são baseados na palavra. O meu ponto de fé, de transformação é a palavra. Então, o meu conselho para você: leia mesmo que você ainda esteja na fase que não entende nada. Eu abro a Bíblia e eu não entendo. Não desista. Hoje nós temos uma vantagem, gente. Eu tenho que parar de fazer esse negócio do meu tempo, porque eu comecei a me sentir velha ao falar esse trem de meu tempo, gente. Mas vocês sabem, né, que eu aceitei Jesus novinha, com 9 anos de idade. Vou começar a ter uma experiência com a palavra aos 12, que é quando eu vou pregar. Mas eu comecei a ler ela antes ali. Então, vou falar no meu tempo, né? Nesse tempo, por volta aí dos meus 10, 11 anos, 12, que é o início ali, eu não tinha internet. Não tinha o PC para me pesquisar. Não tinha acesso a livro nenhum. Minha casa não tinha nada. Porque eu aprendi a ler com o gibizinho da Turma da Mônica, que meus pais, eles são iletrados e eles não sabiam ensinar. Então minha mãe: vou comprar umas revistinhas para essa menina aprender. Aí eu queria saber entender que a história estava, porque por muito tempo a história eu que inventava, né? Porque eu não sabia ler, e aquilo acelerou para mim aprender a ler logo, para mim entender as historinhas. Então o máximo que eu tinha na minha casa era gibi da Mônica. Então agora eu estou no processo de querer a palavra e eu só tenho a palavra. Gente, olha que interessante. Quando eu comecei a pregar fora, quando eu vim pra cá, pra Vitória, e eu me escondi, né, por muito tempo. Quando eu mudei de ministério, não quis falar pra ninguém que eu pregava, mas aí uma hora alguém achou. E aí eu me lembro quando quando a esposa do meu pastor foi me levar para pregar numa batista em Cachoeiro, da Pimirim. E aí ela fez bem assim pra mim: Viana, eu vou levar você pra pregar lá. Entenda, gente, eu comecei a pregar aos 12, mas era exponencial. Prega aqui, daqui 2 meses, daqui de novo. E vocês sabem que de onde eu vim não tinha estudo, né? O pessoal pregava muito assim: aí, glória a Deus, aleluia, Jesus, bate palma para Jesus, olha pro lado do seu irmão. Jesus estava dizendo aqui, glória a Deus, aleluia, Jesus. Dava 1 hora só com glória a Deus, não tem palavra nenhuma. Então era muito
fácil pregar, né? Então, quando eu venho para a Assembleia, eu tenho que aprender de novo. E aí, agora eu tô ali com pouco tempo, acredito que eu tinha 1 ano já na igreja, e ela inventa de me levar para pregar na Batista, em Cachoeiro. Mas aí, olha a propaganda que ela fez para mim. Ela disse bem assim, olha, a igreja que eu vou te levar para pregar é um evento que está acontecendo lá. E eles têm a escola de teologia, a escola inclusive fica no prédio da igreja, né? A igreja é de rico, todo mundo naquela igreja é rico, só tem carrão. E essa menina não tinha experiência em pregar fora, não tinha experiência em pregar com base mesmo, né? Com Bíblia mesmo, que a maioria do pessoal era essa coisa do eu acho, né? A aplicação da palavra, porque tem gente, dá glória a Deus, porque tem gente, assim é fácil, né? Ela tá me levando para um ministério diferente, que eu nunca tinha pregado ainda fora da denominação. Ela tá falando que eles são teólogos, que o pastor é professor e a igreja é fera nisso. E ela tá me dizendo que eles são muito ricos. E eu pensei, que prega para rico, Jesus? Era a minha primeira vez, né? Eu falei, que eu vou pregar para rico e agora? Aí o tema, gente, olha o tema. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu li aquele versículo. Gente, eu chorava em cima da Bíblia igual criança de boca aberta, desesperada. O tema era, lá em Isaías, a unção que despedaça o jugo. Nessa fase eu já tinha melhorado um pouquinho a pregação, como eu tinha agora 2 Bíblias de estudos. Lembra, não tinha internet ainda. Eu tinha 2 Bíblias de estudo. Eu ia no rodapé da Bíblia para ver as anotações, eu via as anotações que a Bíblia tinha, e eu ia no rodapé para ver as referências, sabe? Quando tá lá, em cima do versículo tem uma letrinha, a letra A, aí você vai lá embaixo, onde tem aquela letra, ele vai falar, tem a referência desse versículo também lá no livro do Velho Testamento, lá no livro tal. Eu ia fazer isso para mim, ter mais versículos, e eu pensava, esse versículo que eu tô lendo aqui, que é o tema da festa, não consigo, nada ardeu, não entendi nada, porque foi isso mesmo, não entendi nada. Mas vamos ver a referência dele em outro lugar. Gente, não tem, nunca mais se repete aquela palavra, nunca mais. Pensa no desespero, entenda, não tinha internet. Quando eu digo internet, não estou falando no sentido de você ir copiar a pregação, não, porque aí é muito fácil, né, gente? Estou falando no sentido de você pesquisar, de você procurar o significado, de você querer saber o que é no original, de você procurar talvez um estudo. Não tinha nada. Eu entrei em desespero de chorar de boca aberta. Gente, eu lembro até hoje. Eu tinha uma Bíblia Thompson, que foi ela mesma que me emprestou, e a de aplicação pessoal. E um dicionário de português, aquele pequenininho que a escola dava. Eram as únicas ferramentas que eu tinha. Eu estava desesperada, apavorada, num pânico. Eu fui daqui em Cachoeiro chorando o tempo todo. O que vai ser de mim? Meu Deus, me ajuda. E era um evento de uma semana naquele tema. Vocês estão entendendo? Era um evento de uma semana naquele tema. E a minha pastora, né, descreveu a igreja para mim de uma forma que me bloqueou ainda mais. Na minha cabeça, rico não tinha necessidade, que eu prego para rico. Em pânico, gente. Mas eu fui. E quando eu acabei de ministrar, o pastor, que era professor, disse bem assim, menina, tinha 21 anos por aí, menina, passou por esse evento grandes doutores. Todos abriram a Bíblia e disseram, irmãos, esse versículo, ele é difícil de ministrar, porque não há uma outra referência sobre ele. Ninguém conseguiu. E o que tentou saiu muito fora. Você foi a única que respeitou o tema e que aplicou numa sabedoria que mesmo eu sendo mestre nunca vi o texto por esse ângulo. Gente, pensa que era para Deus me consolando, porque eu era muito menina. Eu acho que se o pastor falasse ao contrário, você pregou uma besteira aqui, eu acho que eu parava naquele dia. Mas tudo que eu tinha, gente, era o dicionário de língua portuguesa. Era só o que eu tinha. Aí eu fui pesquisar o que era jugo ali. Aí com a Bíblia entendi o que era o jugo no sentido, quando Jesus vai falar, troca o meu jugo, né? Venha de a mim que está cansado e oprimido e tal.
fui para um texto que tivesse alguém com muito peso, e quando Jesus fez essa troca, e voltei para Isaías. Mas assim, vai tremendo muito. Vocês não têm noção da insegurança daquela menina no altar, gente. E aí eu vi isso de um mestre, sabe? Hoje você tem acesso. Você não precisa comprar dicionário, cara. Você vai lá no Google, pesquisa o que significa tal palavra. E não, lembra que eu falei pra vocês? Não se atenta à primeira página do Google. Ali é o superficial. Vai cavar mais fundo, vai pra terceira, pra quarta, que ali vai estar estudos top. Você pode colocar lá, o significado, exemplo, não entendo nada de hebraico. É um dos objetivos da minha vida, não sei se esse ano, mas é uma das línguas que eu quero aprender. Mas hoje você consegue ter bons estudos sobre a raiz daquela palavra. Então a gente tem tudo para ser melhor no quesito meditar na palavra, entendê-la. Estou falando no sentido aqui de entender. Você está entendendo? Estou falando de entender, você está entendendo? Foi ótimo agora, né? Eu estou dando exemplo aqui de quando eu fui ministrar lá, porque eu li a palavra e eu não entendi nada. Claro que ali foi 100%, podia colocar 200%. A misericórdia do Senhor e o Espírito Santo, senão não teria rolado, gente. Não teria rolado. Mas hoje você tem acesso. Você tem acesso. Você tem grandes homens de Deus hoje com isso tudo. Exemplo, deixa eu beber água, acabou com essa coisa, gente. Luciano Subirá, meu Deus do céu. Se você for ouvir Luciano Subirá, não tem na ministração do Luciano Subirá a questão de ficar, gente, porque tem gente, porque não sei o quê, porque tem pessoas que isso, não tem isso. Qualquer ministração que você ouvir do Luciano Subirá é base, Bíblia após Bíblia, lotado de versículos de referência. Se você for ouvir ao vivo, eu acredito que o meu dedo sairia fumaça. O Sub-12, que agora ele parou um pouco de gravar o Sub-12, se eu não me engano, porque ele está nessa questão dos ensinos da doutrina bíblica, né? O Sub-12 é vídeo de 12 minutos dele. 12 minutos. Em 12 minutos, se você fosse pegar ali os 12 minutos dele e quisesse transformar na pregação, daria uma pregação de mais de 1 hora, que ele colocou em 12 minutos. Porque em 12 minutos ele não está apenas na aplicação, ele está com um bombardeio dos versículos sobre aquele tema, do significado sobre aqueles versículos. Então olha como é mais fácil para a gente hoje. Conteúdo histórico, eu quero conhecer a história. Para mim, quando eu quero conhecer a história, a referência da história, o Hernando Dias Lopes. Ele é presbiteriano. Cara, ninguém respeita a história como ele. Vocês estão entendendo? Eu sei que a doutrina se diverge em pontos. Eu sei que o modelo da igreja se diverge em pontos. Mas se que eu vou ser inteligente? Pera lá. Assuntos sobre dons e tal, esse pregador não é para mim ouvir, mas assuntos sobre isso aqui, esse pregador ele é uma boa referência, sim. Você tá entendendo? Então hoje nós temos acesso. Você não gosta de ler? Eu não gosto, eu não consigo. Hoje o YouTube tá lotado de audiobook. Cara, coloca ali na sua playlist aquele livro, vai lavar a louça ouvindo um livro. Enquanto você arruma a casa, coloca um fone, você está crescendo na palavra em todo o tempo. Então a gente não tem desculpa mais para não crescer na palavra. Eu te dei o exemplo aqui quando eu fui ministrar, para você entender que no meu tempo, né, se fazer de velha aqui agora, era mais difícil, porque eu não tinha acesso a nada. Não tinha acesso. Hoje você consegue, gente, fazer um bom curso dentro da sua casa. Você não precisa viajar quilômetros para ir fazer um bom curso. Tudo hoje está no digital. Você tem que pagar o preço. Ou o preço do investimento, ou o preço de dedicar tempo àquilo. Então nem a desculpa que eu não gosto de ler é justificativa para mim não saber da palavra. Porque hoje eu vou ter audiobooks.
existe um livro top, mas ele não tem audiobook, eu não consigo ler. Hoje tem aplicativo para você transformar o texto em áudio. Vocês estão entendendo como que a gente não tem nem desculpa? A desculpa que a gente quer inventar, ela não tem como ser aceita. Por quê? Porque não tem desculpa, gente. A palavra é essa, não tem desculpa pra gente. Tá bom? Então, nós precisamos ter a palavra de Deus como a nossa verdade, como a nossa base, ok? Primeiro, você recebe a palavra de Deus quando você ouve e a aceita sem reservas. Então se desarme quando você for ver uma ministração. Não julgue a aparência. Não julgue. Vocês lembram que eu contei aqui pra vocês sobre algumas meninas que eu atendo lá da Bahia que falaram, né? Que quando me viram no evento pensaram, isso aí não vai sair nada e tal. Eu atendi uma, ela inclusive ela tá acompanhando a live esses dias, não sei se ela tá aí hoje. Eu atendi uma esses dias, essa semana, eu atendi ela, foi a primeira vez. E aí ela falou assim, pastora, antes de mais nada, eu vi a senhora falando na live e eu queria falar que eu fui uma dessas pessoas. Falei, sério, falei, gente, todo aquele povo, né, olhou pra mim e falou, isso não vai sair nada, mas olha que interessante. Ela disse que quando eu fui apresentada, ela pensou bem assim, essa daí vai ser a mais fraquinha de todas, eu tô cansada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir de tarde. Eu vou dormir. Foi a fala dela. Aí, olha que interessante. Ela disse que pós-almoço, ela determinou que ia dormir porque ela olhou pra mim e pensou, não vai sair nada dali. E aí o pessoal do quarto se arrumando pra isso, ela vai, não vou não, tô cansada. E aí uma amiga voltou no quarto, ela deitada, você tem certeza que você não vai? Ela tem, eu vou dormir. Mas ela falou que ninguém sabia, mas ela ia dormir porque ela me considerou assim, não teria nada pra sair ali. E aí a amiga dela disse bem assim, você vai deixar o diabo te vencer desse jeito mesmo? Olha quantos quilômetros você viajou, que ela falou que ela tá mais perto do Sergipe do que de Salvador. A viagem dela foi mais longa do que a minha para ir para lá. Olha quantos quilômetros você andou, você percorreu, tudo que a gente passou na estrada para agora, aqui dentro, você deixar o inimigo roubar a sua bênção. E aí ela falou que foi forçada. Claro que aqui é um julgamento de aparência. Depois falando nisso, vocês me falam qual é a cara que pregadora tem, gente. Eu preciso de duas caras. Eu preciso da cara de pregadora e da cara de que tem dinheiro para pagar um perfume, porque a mulher do Boticário me distratou, porque achou que eu não tinha dinheiro para pagar, né? Contei para vocês nos stories esse tempo atrás aí. Então, como é que é a cara de rico que tem dinheiro? Rico não, mas que tem dinheiro para pagar perfume. E qual é a cara de pregadora? Que eu não sei qual é a cara de pregadora, gente. Mas olha que interessante, nós não podemos ir armados. Quando eu vou julgar, não vai sair nada, então não vou nem ouvir. Eu vou deixar de receber, gente. E às vezes a palavra que vai transformar a minha vida tá ali. Sabe? Porque eu julguei. Então ouça desarmado, sem reservas. Então, e aí a parábola do semeador, ela ilustra como é a nossa receptividade, né? Como que ela vai determinar se a palavra de Deus irá criar raiz ou não. Então Jesus identifica três atitudes de rejeição, né? A mente fechada. Qual é a mente fechada? É a que está à beira do caminho, né? A semente que cai à beira do caminho. A mente superficial, que é o solo pedregoso. A mente distraída, que é entre os espinhos. Olha isso aqui, gente. Vocês já olharam lá esse texto, o próprio Jesus traduzindo ele, mas não está falando ali como funciona a mente. Que mente que ele está falando? E o autor foi muito feliz aqui, ó. Jesus está falando de três atitudes de rejeição, então de três tipos de mentalidade lá na parábola do semeador. A mente fechada, qual é ela? A semente que caiu à beira do caminho. A semente não entrou. A mente superficial, que é quando ele fala do solo, a semente que caiu entre as pedras, né?
Então não teve raiz porque ficou por cima. E a mente distraída. E eu acho que uma das coisas que tem impedido mais do que a gente crescer é a mente distraída. Porque a gente... Aí a mente distraída ali é os espinhos, né? Que caiu entre os espinhos. Porque a mente distraída, gente, a nossa mente viaja no culto assim. Quantas vezes, confessa pra mim, quantas vezes você tava no culto e pensou, meu Deus, será que eu desliguei o ferro? Ai, Jesus, será que eu fechei a porta, gente? Ixi, amanhã eu tenho que levar marmita, esqueci de jantar comida. O que sobrou do almoço vai dar só pra janta, o que eu vou arrumar? Ah, já sei, vou descongelar rapidinho no micro-ondas, tal coisa. Quem já aconteceu com você no culto? A mente dá essa vagueada e dependendo, gente, ela vai e não volta. Você tá ali sentado e a mente... Quem já? Vou te dar uma técnica para você voltar, hein? Quando você perceber que a sua mente vagueou, você vai pegar a ponta dos pés, dos dedos dos pés e vai pressioná-la assim. Você vai fazer isso aqui com o pé no chão. Entendeu? Você vai fazer isso com o pé. Pressionar os seus dedos, os pés, contra o chão. Na hora que você fizer isso, o seu cérebro recebe a informação. Opa! É para estar aqui de corpo e mente presente. Você volta para o lugar na hora. Entendeu? Olha, hoje foi duas coisas muito fáceis, muito práticas para você fazer, né? Descruzar braço e perna. Mas a sua mente pode vaguear. Então, toda vez que você perceber que ela está vagueando, eu acredito que a nossa, talvez, de mulher, a mente de mulher, viaja mais ainda, né? Porque é muita coisa, muita ocupação, tudo misturado. Então, eu acredito que a gente faz isso aqui mais. Então, é você pegar os dedinhos do pé, tá sentado mesmo, ninguém notou. Você tá sentado vendo o culto e a mente começou. Pá, 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 pá. Aí você vai pressionar. Olha, tem uma amada de lá, ó. Depois que você ensinou isso no Comumbage, eu agora me policio. Aí, gente, ela tava lá nessa conferência lá da Bahia que eu falei pra vocês. Que bom, eu amo isso, quando a gente fala e vocês guardam. Porque pra mim a palavra que faz efeito é essa, que vocês guardam e que muda comportamento, né? E a mudança, a gente espera a mudança de grandes feitos, gente. E às vezes a mudança começa de pequenas atitudes. Eu mudei um hábito e eu já entrei no caminho da mudança. Então, meus amores, a gente para por aqui hoje. Eu não segui a leitura, mas esse é o tema de hoje. Te aconselho a ler, tá muito legal, tá bom? Ele vai falar de 5 alguma coisa aqui que eu não lembro, das 5. Eu acredito que é as 5 formas, isso mesmo, as 5 formas de você internalizar a palavra, entendeu? A primeira é o modo que você recebe. A segunda, e aí eu não vou achar aqui agora, e por aí vai. Aí vem o memorizar. Então leia o livro hoje, tá muito legal. Eu li ontem, mas era já muito de madrugada e eu não demarquei aqui todos os pontos, que eu já estava bem cansada. Eu não li ele hoje aqui com você, mas eu fiquei dentro do tema. Eu ia trazer um outro junto, mas acabou que não deu tempo. Nós vamos orar para encerrar. Hoje tem EBD, né? Então eu vou ver se eu consigo fazer meu devocional antes de ir. Não falte sua igreja, não falte sua escola dominical, não falte culto, tá bom? Esteja ali hoje adorando o Senhor com o seu melhor. A ideia de estar aqui não é substituir a sua igreja, é pelo contrário, é te incendiar para você fazer a diferença na sua igreja, tá bom? Essa é a visão. Eu tenho recebido alguns pedidos de gente de longe, né? Ai, pastora, eu queria ter um ensinamento assim mais profundo, eu queria que tivesse a igreja para colar. Podia abrir a igreja online. A igreja online é um projeto que eu tenho orado, não orado intensamente para fazer, mas eu tenho fé, um dia o Senhor quer. Se um dia eu for inclinada a abrir um ministério online, gente, meu ministério online não será para te ter como meu membro para sempre. Não é esse o intuito. O ministério online é porque você chegou ferido, te resgatou, te lapidou, te limpou, você está pronto, vai arrumar um lugar para congregar agora, porque você precisa incendiar outro. Então não é um projeto que eu tenho estabilizado, assim, né, a ideia de fazer mesmo, concreta, mas eu tenho recebido pedidos. E se um dia o Senhor confirmar e eu for inclinada a abrir o ministério online, que é para poder ter acesso, né, a quem não tem acesso, a quem é distante, a minha ideia, eu não acho que a igreja online deve substituir a física, jamais.
Então a minha ideia, se um dia, vamos lembrar isso aqui, se um dia, tá bom? Se um dia o Senhor confirmar, mandar, ordenar e eu for abrir o ministério online, já é uma coisa que age no meu coração. Não é na intenção que você seja membro da igreja online e não fique mais na sua igreja física. Mas é que aquele que chegou ferido, que veio desviado, que está muito machucado, ele seja tratado, ele aprenda a palavra e que assim que ele estiver bem, respirando, ele vá procurar uma igreja física para congregar. Até para que ele venha incendiar essa igreja. Vocês estão entendendo? Então, se um dia eu for fazer, é isso que eu pretendo. Então, a ideia aqui não é substituir, não é para essa live substituir seu culto. Ela é para agregar, é para você ser um crente melhor. Eu digo isso porque eu acompanho algumas pessoas que têm uma voz, né, que são influentes, que suas lives são mais de 1000 pessoas e que tem o trabalho online. E tem uma coisa que tem me incomodado há um tempo, os comentários. Desde que eu te encontrei, eu saí da igreja, agora eu só me alimento aqui. Eu saí da religiosidade, então eu larguei esse negócio de igreja e agora eu tô aqui. Isso é um perigo, eu acho muito perigoso. Entendeu? Eu acho muito, muito perigoso. Então, a minha ideia, se um dia eu vim, não é jamais com a intenção de que se você está no online, tá bom demais. Você precisa congregar, você é membro de um corpo. Sozinho você é um membro amputado, você vai apodrecer, o diabo vai te pegar mais rápido, entendeu? Você vai virar presa fácil. Agora, ligado a um corpo, você recebe nutriente, vida, sangue, tá bom? Bora orar então? Pai, nós te agradecemos por mais um dia, te louvamos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo acesso que nós temos hoje ao conhecimento. Eu queria te agradecer por isso, porque lembrando hoje de como eu comecei, como foi difícil, eu vejo o quão rico nós somos hoje e às vezes nós não valorizamos essa riqueza, Senhor. Muito obrigada por cada autor de livros que não reteve o seu conhecimento só para si, mas derramou sobre nós através da escrita. Obrigada por cada pastor, por cada pessoa que viveu uma experiência ímpar com o Senhor e não reteve só para si, mas que gravou, que ensinou, e hoje nós temos acesso. E eu quero te louvar por esse tempo de conhecimento. Te louvar, Senhor. Obrigada. Gente, a paz do Senhor. Então, bora tirar nosso print. Tiraram? Glória a Deus. Então, até amanhã, se Deus quiser, às 5h59 nós estaremos aqui, tá bom? As inscrições para o Oi Filha continua, o link está lá na bio, ok? Faça a sua inscrição, não deixa para a última hora, porque as vagas são limitadas. Beijo, gente. Bom domingo para vocês. Um domingo de descanso, um domingo em comunhão na família, um domingo abençoado, um domingo que Deus venha falar com você na igreja, um domingo que você venha ser renovado, que amanhã você venha para cá cheio de gás, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.